Graça e paz, povo de Deus, gente boa, boa gente. Deixa eu deixar uma palavra para o teu coração. Não saia daí, porque esta palavra vai te edificar. Profeta Abacuque, capítulo de número 3, os dois primeiros versículos, que dizem o seguinte: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou responder 5 perguntas nesses 2 versículos, tendo como base o tema avivamento. Até porque a palavra avivamento é a palavra-chave desses 2 versículos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A primeira pergunta é: o que é avivamento? O versículo responde. Aliás, os versículos respondem. O profeta diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Quem é que aviva? O Senhor. De onde vem o avivamento? De cima e não de baixo. Do céu e não da terra. De Deus e não do homem. Logo, avivamento é uma fabricação divina e não humana. O problema é que algumas pessoas acham que podem produzir o avivamento. E aí, o altar vira um palco. O homem, um artista. Os cultos viram um exibicionismo. Agora, quando o avivamento vem de Deus, o genuíno avivamento, aí o palco vira um altar e o homem uma oferta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Segunda pergunta: para quem é o avivamento? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Para quem é o avivamento? A priori, é para a igreja. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O profeta estava falando de quem? O povo de Israel, da igreja, povo de Deus. Todavia, o avivamento não se limita apenas para a igreja. O profeta Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Todos podem serem participantes do avivamento. O vento de Deus sopra aonde quer. Então, se Deus quiser, todos podem ser avivados. Não dá para a gente limitar o avivamento, restringir apenas para a igreja. Terceira pergunta: qual é o objetivo do avivamento? O avivamento tem um objetivo. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, a notificar. Este é o objetivo do avivamento. Notificar é dar uma notícia. Numa síntese, Deus nos aviva para que façamos a obra dele conhecida, para que façamos o nome do Senhor conhecido. Quando Deus nos aviva, ele nos dá ousadia. E trazendo uma mensagem contemporânea, nós somos avivados para nos tornar ousados para pregar o Evangelho. O profeta já dizia: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, dão uma boa notícia. Uma vez avivados, nós vamos nos tornar ganhadores de vida. Quarta pergunta: quais são as marcas do avivamento? Aí tem uma tríade
Ou seja, são três palavras que elas não se separam quando o assunto é avivamento. A primeira marca do avivamento, a oração. O primeiro versículo começa dizendo a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Observe que o texto começa falando da oração. Não tem avivamento sem oração. Eu costumo dizer que a oração não é tudo, mas tudo começa pela oração. Todos os homens da Bíblia, homens que Deus usou para realizar um grande avivamento, eram homens de oração. E aí são muitos nomes, né? Por exemplo, o profeta Samuel, o próprio Daniel, Davi. A igreja primitiva, os apóstolos, todos eles eram homens de oração. A primeira marca, oração. Aliás, eu falei dos homens da Bíblia, né? Mas nós temos homens na história da igreja, homens, por exemplo, como John Wesley, Charles Finney, William Seymour. Esses homens, através deles, Deus realizou um grande avivamento. Mas eles tinham como marca, como característica, a oração. A segunda marca é a palavra. O profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Queridos, sem oração e palavra não tem avivamento. Essa coisa do pessoal ficar gritando, falando em língua, pulando e sem ensino, sem preparo, é meninice, é criancice, é imaturidade. Porque o genuíno avivamento tem como característica, como marcas, a oração e a palavra. Elas não se separam. Os discípulos só foram avivados, foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos. Por quê? Porque durante 3 anos e meio eles foram discipulados, foram instruídos, ensinados. E eles estavam ali no cenáculo, debaixo de uma palavra, no discipulado com Jesus. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. É uma promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam debaixo de uma palavra, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e a medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Oração e palavra. E a terceira marca, a terceira palavra, lembre-se, é uma tríade, elas não se separam, é o temor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É a terceira marca do avivamento. Então, avivamento, ele é marcado pela oração, pela palavra e pelo temor. Quando somos avivados, vem dentro de nós um temor, uma reverência ao nosso Deus. Essas são as 3 marcas do avivamento. A última pergunta, a 5ª pergunta. Qual a garantia que nós temos do avivamento? O profeta também responde: na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe qual é a garantia que nós temos do avivamento, que podemos ser avivados? É a misericórdia do Senhor. Querido, o poder de Deus na nossa vida é misericórdia. Não é mérito, é misericórdia. O salmista, no Salmos de número 51, ele pede um avivamento. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está pedindo um avivamento. Tanto é que ele diz: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Ele estava pedindo um avivamento. Mas observe, o Salmo
que tem como uma base o avivamento, começa o salmista pedindo a misericórdia. Salmos de número 51, verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e apaga todas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, observe, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e a misericórdia do Senhor é que nos garante um avivamento. Você pode ser avivada, eu posso ser avivado, nós podemos ser avivados. E eu tenho certeza que Deus tem um grande avivamento para a sua igreja, nesses últimos dias da igreja aqui na terra. Mas tudo isso vai acontecer pela misericórdia. 5 perguntas. O que é avivamento? Fabricação divina e não humana. Para quem é o avivamento? A priori, para a igreja, mas não se limita apenas para a igreja. Qual o objetivo do avivamento? Nos dá ousadia para pregar o evangelho. Quais são as marcas do avivamento? Oração, palavra e temor. Qual a garantia do avivamento? A misericórdia do Senhor. Ósculo Santo. Deus abençoe vocês.